Eu abri o armário da cozinha de remédio, tinha mais de 25 tipos de caixinhas ali de remédio no meu armário. Eu olhava aquilo e falei assim, gente, se o único momento do dia, que é quando eu tô dormindo, só nesse momento eu não tô sofrendo, eu quero dormir pra sempre. Estamos no ar com o primeiro episódio do Descoisando Podcast. Meu nome é Bruno Prado e eu tenho a honra de começar esse projeto que há tanto tempo a gente organiza, batendo um papo com a senhora primeira-dama, Senhora. Érica Yumi. Érica Yumi é hipnoterapeuta, instrutora de hipnoterapia e, claro, a minha digníssima. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um bate-papo muito interessante, né? Eu tenho perguntas aqui que talvez eu não tenha te feito nesses 7 anos que a gente se conhece. Ah, lá vai. Perguntas capciosas. E eu vou começar com uma pergunta que você já sabe qual é. Eu espero que você tenha tido tempo de pensar sobre ela. Caso você não tenha, você faz na hora, né? Porque dizem que quem sabe faz ao vivo. Apesar disso aqui ser gravado, mas ela vai responder da mesma forma. Então vamos lá. Para a gente começar esse nosso bate-papo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso podcast, né? Vamos falar um pouquinho. Inicialmente a gente tinha um projeto diferente, pessoal. A gente tinha um projeto de fazer esse espaço aqui com 2 salas de atendimento. Tanto que atrás desta parede onde está essa câmera aí, nós temos uma sala de atendimento. Aí no final das contas a gente acabou pensando, como a gente atende muito online, como a gente está com outros projetos de ficar cada vez mais focado nessa parte de trabalhar atendendo pessoas em outras partes do Brasil, em outras partes do globo, a gente achou mais interessante ter uma sala só. Aí ficou o dilema, o que a gente faz com a segunda sala? Não é verdade? É verdade. É isso que é feita à vontade do Bruno. Não foi bem assim. Eu tive uma influência do Leonardo Augusto, que falou, por que você não faz um podcast? Eu falei, caramba, não tinha pensado sobre isso. Mas acho que seria interessante se a gente fizesse um podcast. Porque o que eu faço de melhor é bater papo com as pessoas. Ah, né? isso é verdade. Isso é verdade. Então eu falei, então vamos fazer um podcast. E a gente tinha uma perspectiva, vai ser tranquilo, a gente põe uma câmera aqui, um celular ali, um microfoninho de lapela e faz o negócio acontecer, né? Eis que daí o meu amigo Guilherme Cardoso vem para São Paulo e fala, cara, tô indo comprar uma câmera XYZ e tal. Eu falei, traz uma para mim também, aproveita, tá num preço legal. Aí, ó, já começou a bateção de papo já. Aí começou. Aí compra uma câmera, daqui a pouco, cara, mas eu vi que comprar uma pecinha tal ali vai ser interessante. E se a gente não tiver alguém para ficar ali nos bastidores para gravar pra gente? Então a gente precisa ter um outro equipamento que faça isso sem que eu precise de alguém cuidando o tempo inteiro. Alguém que eu só aperte o REC e deixe o negócio acontecendo. Não é verdade? É verdade. É isso que aí, aí... no final das contas, a gente acabou comprando o microfone, comprou outras câmeras, comprou o gravador, comprou tudo. E cá estamos nós estreando o nosso primeiro podcast. Exatamente. E vamos lá, de forma mais objetiva, para falar, né, sobre você hoje. Não é sobre o nosso podcast. Eu quero que você me diga algo que você nunca me disse em relação a essa pergunta que eu vou te fazer. Pode rir, tudo bem, tudo bem. Quem é Érica Yumi? Uma pergunta séria. Você falou que você não ia me fazer essa pergunta. Eu falei? Eu te enganei. Essa pergunta, eu vou morrer e não vou saber te responder. Não sei te responder. Tá. Então vamos pular para a segunda pergunta. Como é que uma arquiteta, que quando eu conheci, trabalhava de madrugada no shopping fazendo projetos e acompanhando obras. Lembro dessa época. Até que o Bruno falava assim, você vai na obra mesmo? Essa hora mesmo? Você vai trabalhar na obra de 3 horas da manhã, um monte de peão lá. O que você está fazendo nessa obra? Era estranho, né? Uma perguntinha, mas tudo bem. Dizia ela que estava indo trabalhar, né? Ela era arquiteta e trabalhava de madrugada. Meio suspeito. Mas como é que uma arquiteta de formação, que quando eu conheci dizia, eu não me imagino fazendo outra coisa na vida, se torna instrutora de hipnoterapia? Pois é, pior que eu lembro desse dia. Eu lembro onde a gente estava quando eu te disse isso. Eu tinha voltado, acho que de uma obra, alguma coisa assim, estava te contando que eu estava mega empolgada. Aliás, só para explicar, tá, para quem está assistindo a gente, esse negócio de trabalhar de madrugada, é porque o escritório que eu trabalhava, a gente fazia lojas em shopping.
E o shopping, você só pode entrar para fazer obra depois das 10 da noite até às 6, 7 horas da manhã. É isso, tá? Então, realmente, eu estava lá. E eu gostei muito dessa época porque é justamente essa jornada, né, de trabalho, de você trocar o dia pela noite. Eu sempre gostei muito disso, né? Desde a época da faculdade, já estava acostumada. E realmente eu gostava muito do que eu fazia, mesmo. Tanto que eu te disse aquilo, né? Que eu não imaginava fazendo outra coisa. Mas, quando você faz aquela pergunta, quem é a Érica? Por isso que eu te digo que eu não sei te responder e talvez eu nunca saiba, porque tem coisas que eu digo e depois eu mudo de ideia e depois eu falo assim pra você, nossa, sério que eu disse isso? Então, realmente, eu nunca ia imaginar que eu ia mudar de profissão. Se você me dissesse, você vai estudar hipnose, eu nem ia considerar uma coisa dessa, muito menos atender, ser terapeuta, muito menos dar aula de hipnoterapia, né? Então, não foi uma decisão que eu tomei. Eu digo que foram circunstâncias da vida que foram acontecendo e me trouxeram até onde eu estou agora. Foi isso que aconteceu. Entendi. Eu gostaria que você compartilhasse como foi que isso aconteceu. Porque quando a gente se conheceu, há 7 anos e pouco atrás, eu tinha uma mentalidade bem diferente em relação a problemas emocionais, físicos, o que é depressão, ansiedade. Então, para quem está vendo esse podcast pela primeira vez, para quem está nos assistindo agora no YouTube ou está vendo qualquer outra plataforma, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho sobre a história da tua vida que te fez chegar até a hipnoterapia, né? Porque eu nunca vi alguém dizendo, meu sonho é ser hipnoterapeuta, né? A criancinha, nossa, meu sonho é trabalhar com hipnose. Talvez as próximas gerações, talvez né? as próximas, depois sim. que o pessoal conheceu o Pyong Lee, né? As crianças estão vendo os vídeos dele no YouTube, vendo o Celso Portiolli alucinando coisas, o bolo imaginário, a torta na cara que não existe, o livro que voa, entre várias outras coisas que as pessoas podem assistir lá no canal dele. Como foi que isso aconteceu? Então, na época que a gente se conheceu, eu já tinha diagnóstico de depressão. Né? Quando você teve esse diagnóstico? Nossa, deixa eu me lembrar. É porque você sabe que eu não sou boa com datas, né? Eu não sou boa com datas. Mas, olha, a gente se conheceu, sei lá, em 2014. Tá, antes disso, sei lá, acho que uns 5 anos para trás disso, eu acho que eu já tinha esse diagnóstico porque eu já fazia terapia. Então, fazia mais tempo, porque você fez terapia há uns 10 anos. Tá vendo como eu não sou boa de data? Então... Mas é que eu vou por eventos que aconteceram na minha... bem antes, realmente, porque foi antes de eu entrar na faculdade. Eu te conheci, você já fazia uns 8 anos de terapia. Foi antes de eu entrar na faculdade, que eu já tinha alguns episódios isolados, já estava buscando terapia, já tinha esse diagnóstico. Só que era uma coisa assim, a depressão que eu tinha, né, pelo menos, não era aquela coisa de ficar sem levantar da cama dias e dias e não sair de lá nunca mais. Eu era funcional, sabe? Eu ia para a escola, ia para a faculdade, fazia o que eu tinha que fazer, mas eu tinha uma tristeza assim que me acompanhava e era tão normal que eu já achava que, é assim mesmo, né? E conforme eu fui fazendo terapia, eu fui percebendo, acho que não é normal acordar todos os dias triste, não é normal ficar se sentindo assim sempre, enfim. Comecei a tratar. E quando eu te conheci, eu acho que estava numa época assim do escritório que estava muito trabalho, ficar sem dormir, enfim. E aí hoje que a gente tem conhecimento, né, você sabe que quando coisas estressantes vão acontecendo ao redor, acaba piorando o que é que seja que você tem, né? E eu lembro que quando eu te disse que eu tinha depressão e tudo mais, realmente a tua reação foi igual a da grande maioria das pessoas que não entende sobre isso, né? Tipo, isso é frescura. Você tem casa, você tem pai, você tem mãe, você tem isso, tem aquilo, você não tem... É meio como se fosse assim, é realmente uma frescurinha isso daí, porque você não tem motivo para ficar desse jeito, né? E eu me culpava muito, inclusive, porque eu também me questionava por que eu ficava triste, por que eu estava daquele jeito, né? Que realmente não tinha um motivo racional. Ok. E aí, eu lembro que quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de sair de um relacionamento também super conturbado. Aliás, esse é o meu histórico, né, de relacionamentos. Sempre saídas muito conturbadas. E quando a gente se conheceu, eu não tinha plano nenhum de ter um relacionamento novamente, né? E aí, eis que a gente começou a se envolver e foi bem nessa época que eu estava emocionalmente muito quebrada, assim. E... eu lembro que depois de um tempo, eu não sei se você pegou essa época, mas que eu comecei a tomar remédio. Sim. Remédio para dormir, você lembra?
E até que às vezes quando eu esquecia de tomar um remédio, eu ficava desesperado porque eu não ia dormir, daí eu começava a ficar cada vez pior e tudo mais. Você pegou a minha fase de insônia também, né? Eu peguei várias fases bem negras. Realmente, realmente. Bom, não foi embora até naquela época, né? Tá aqui até hoje, enfim. Toma aí, né? E para mim foi muito desafiador, porque eu não queria que os meus pais ficassem tão a par do que eu tava passando. Tipo assim, já sou velha, né? Ficar dando trabalho para meus pais. Meus amigos não eram todos que entendiam. Inclusive no trabalho também não era uma situação que estava me ajudando. Você também não tinha essa mentalidade que você tem hoje. Então meio que eu fiquei sem suporte, né? E indo nas terapias, aquilo me frustrou muito, porque apesar de ter me ajudado muito como pessoa, autoconhecimento e tudo mais, o meu objetivo sempre foi não ter mais depressão. E esse objetivo eu nunca consegui nas terapias que eu tentei fazer. Até que uma das terapeutas me demitiu. Quanto tempo você ficou com ela? Essa acho que já foi a segunda ou a terceira, que eu estava numa outra tentativa. E eu acho que eu fiquei com ela 1 ano e pouco. E por que ela te demitiu? Porque ela disse, Érica, se tudo que eu te falo você já sabe. Porque ela falava coisas assim, mas você entende que você já teve uma ótima oportunidade de ter a família que você tem? Eu sei. Mas você entende que os seus pais não fizeram aquilo porque eles queriam? Sim, eu sei. Mas você entende que você tem que procurar ficar feliz? Eu sei. Então, assim, ela me falava coisas, eu ficava desesperado, que eu falava, não, eu sei. A psicóloga te dizia as coisas que as pessoas leigas dizem. Mas como, Érica? Olha a tua família, você estudou em escola particular a vida inteira, família bem estruturada, olha onde você mora, tua mãe tem um cargo público federal e etc. A psicóloga dizia essas coisas E pra principalmente com relação a perdão, né? Porque eu sempre relatava que eu tinha muita mágoa de uma pessoa da minha infância, né? Que eu passei na escola, uma situação ali. Conte mais. Quando eu era pequena mesmo, assim, eu lembro que eu saí do prezinho, eu adorava o prezinho, tudo mais. 5 anos. 5 anos, né? Aí a gente vai com 6 anos para a primeira série. Aí eu mudei de colégio. Ok. Cheguei lá no colégio e, você é pequena, você não sabe muito bem como é que é se socializar direito com outras pessoas, enfim, né? E naquele primeiro dia de aula, eu lembro que eu estava bem tímida, assim, e eu não lembro exatamente como começou, mas eu sei que uma menina foi se aproximando de mim, né? Ela era a filha da diretora, bem maior do que eu, bem mais popular do que eu, enfim. E ela começou aos pouquinhos, assim, hoje eu sei que chama bullying, mas na época não tinha nem nome, né? Eu lembro até, acho que talvez se eu contasse para a professora, talvez ela não desse tanta importância como é hoje. E aí começaram com coisas pequenas, do tipo... gostei desse seu lápis, me dá aqui. E eu não conseguia reagir, eu não conseguia falar não. Aí eu lembro que na saída da escola... Você nem entendia o que estava acontecendo. Não, eu não entendia o que estava acontecendo, né? Mas hoje, eu pensando sobre isso, eu acho que era uma... Como era um dos primeiros contatos que eu tive fora de casa, para mim era normal, né? E aí eu lembro que meus pais me davam dinheiro para comprar lanche, né? E naquela época, eu lembro que com R$1 você comprava um monte de coisa, né? Você comprava um salgadinho, você comprava um refrigerante e ainda sobrava uma balinha de canela. Na época que com R$20 você ia pro shopping, ia no cinema, comia um Big Mac e ainda voltava de táxi. Valia bastante. Eu lembro que minha mãe me dava esse dinheiro e na hora do intervalo também. Ela pedia para eu usar o meu dinheiro do meu lanche para comprar coisas para ela. E na minha cabeça também, eu não rebatia. Eu fazia em troca de, sei lá, de amizade, não sei, né? E como ela era mais popular do que eu, ela também, depois de um tempo, começou a, juntar uma turminha ali e falar, vai lá na Érica e pega aquilo ali dela. Vai que a Érica faz. E começaram a fazer essa chacota em cima de mim. Só que daí, o que acontece? Eu já estava me acostumando com isso. Para mim, era o normal. E aí foi primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta. Na quinta série eu não aguentei mais. Porque essas coisas, elas eram diárias, constantes, e eu não sabia o que fazer. E eu lembro que quando eu comecei a querer reagir, ela falava assim, se você contar para alguém, amanhã vai ser pior. Era sempre assim, se você contar para alguém, amanhã vai ser pior. E na minha cabeça de criança, eu não sabia que existia a possibilidade de você mudar de colégio. Eu não sabia disso.
E realmente eu acreditava que se eu contasse para minha mãe ou para outra pessoa, no dia seguinte ia ser pior. Então eu ficava aguentando. Até que começou a ficar bem pesada as brincadeiras que ela estava fazendo comigo. Hoje, adulta, eu olho para ela assim, eu acho que ela era psicopata. Só pode ser, porque eu via que ela sentia prazer, sabe, em me fazer sofrer, em humilhar e etc. Do tipo, cuspir na minha cara, roubar minhas coisas. Eu fazia a tarefa dela e de várias outras pessoas, carregava a mochila dos outros, não lanchava, né? Enfim, até que chegou um ponto que eu não aguentei mais. E aí eu lembro que um belo dia eu falei pra minha mãe assim, olha, eu quero mudar de colégio. Eu não lembro se minha mãe questionou ou não, enfim, eu sei que eu mudei de colégio. Só que o que aconteceu? Nesse outro colégio, eu já fui morrendo de medo, né? Pelo que eu passei por todos aqueles anos. E o que aconteceu de novo? Aconteceu uma coisa muito semelhante. Eu sofri bullying de novo. E aí eu não aguentei. Aí eu pedi para mudar de colégio de novo. Só que no que eu mudei de colégio de novo, isso aconteceu mais uma vez. E então, o que ficou na minha cabeça? Que pessoas fazem mal. Que eu não ia conseguir ter amigos, enfim. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, eu sei que isso se chama programação, né? Você aprende uma coisa e você segue fazendo porque é aquilo que você conhece. E aí, eu lembro que nessa época, já era adolescente, assim, tal, consegui fazer alguns poucos amigos, inclusive eu sempre fui de poucos amigos, né? E eu fui percebendo que isso foi me deixando cada vez mais tímida, cada vez mais fechada, cada vez mais introvertida, cada vez com a autoestima lá no chão, enfim. E eu acho que eu acabei compensando isso em intelecto. Sabe? Porque no colégio eu sempre fui mediana. Nunca fui, nota 10, nota 10, nota 10, nada disso. Mas o que aconteceu? Depois, quando todo mundo começou a fazer vestibular e etc., eu vi que eu comecei a ficar para trás. Aí parece que tudo aquilo eu quis compensar depois, sabe? Estudar demais, passar em primeiro, passar em sexto, passar em 2 faculdades e aprender não sei quantas línguas. E aí eu comecei, acho que, ir muito para esse lado, para tentar compensar. Então, de certa forma, naquele momento você teve um gatilho positivo. Eu peguei uma coisa ruim para fazer uma coisa boa, né? A gente fala dentro da hipnoterapia, do copo cheio, a gota d'água, que é quando você está com um copinho cheio de informações que você recebeu durante a sua vida, que reforçaram um padrão negativo. Aí, às vezes, acontece algo que nem é tão grande e, de repente, você começa a ter problemas físicos, emocionais, etc. E a gente pode perceber que isso acontece do lado positivo também, né? Porque você trouxe uma coisa ruim que aconteceu a sua vida inteira, se sentindo pequena, inferior, desvalorizada. E ao mesmo tempo que isso aconteceu contigo, você conseguiu se destacar no vestibular, só que você já fazia a tarefa das crianças, você já estudava 2 vezes, porque você tinha que fazer uma coisa para você, tinha que fazer uma coisa para outra. Então, querendo ou não, obrigatoriamente ou não, você acabava reforçando a matéria, não é verdade? Acabou acontecendo, né? Sem ter essa intenção, mas acabou acontecendo. Sim. E outra coisa também que eu acho que ficou muito claro para mim depois é porque eu sempre tive muitas habilidades assim com desenho, né? Eu sempre desenhei muito bem. E aí eu percebi que quanto mais eu tinha, por exemplo, a época de apresentar trabalho, lembra, com cartolina, Páscoa, sei lá, que você tinha que fazer essas cartolinas e expor. Todo mundo queria que eu fizesse. Então, eu comecei a aprender isso também, que as pessoas só chegam perto de mim por causa das minhas habilidades. Porque a Erika sabe desenhar, vai que a Erika faz. Então, é complicado isso, né? Porque as minhas primeiras informações de como fazer amigos, o que as pessoas querem de mim, o que acontece quando eu estou perto de pessoas, é sempre assim, elas sempre vão se aproveitar de você. Uhum. Né? E se você não fizer o que elas estão te pedindo, alguma coisa ruim vai acontecer. E isso, olha só como liga as coisas, né? Que eu falei que o meu histórico de relacionamento sempre foi muito ruim. Aí, como que quer que uma pessoa dessa cresça e tenha informação depois de vida amorosa saudável, sabe? Porque olha a cabeça da pessoa já, né? Então, não é à toa que depois eu cresci e comecei a desenvolver várias coisas. Hoje eu entendo. Porque pensa, na época que a gente se conheceu, eu ainda não tinha esse conhecimento de tudo que aconteceu lá atrás, poderia ter me afetado. Eu estava vendo só o momento presente, né? Hoje fica muito claro. Eu falei, gente, uma pessoa teve uma infância dessa, não podia ser um adulto funcional. Tem um relacionamento saudável, né? Nem um adulto funcional mesmo, Sim, sabe? entendendo que a mente não tem gavetinha, você não separa em compartimentos trabalho, família, relacionamento, dinheiro. Você traz tudo aquilo que você aprendeu e passa para todas as áreas da sua vida também. Exatamente. Aí é isso que vai acontecendo, né?
É isso que a gente faz hoje, né? Tanto você vê uma pessoa que hoje, no momento atual, tá assim, ela não entende por quê, mas se você olhar todo o histórico, fica muito nítido, né? Faz sentido. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que daí teve uma época que a gente se separou, né? E na época que a gente se separou, aconteceu tudo junto. A gente terminou, aí o meu escritório também já não estava muito legal, a minha sociedade, o pessoal ali também. Eu acredito muito que a minha doença também impactou o local. E aí a minha saúde também já não estava boa, porque eu tinha insônia, já tinha desenvolvido também pânico, ansiedade, várias outras coisas. Então meio que caiu tudo junto, né? Aí foi o momento em que eu estava ainda buscando outros tratamentos, eu tentei várias coisas, tudo que aparecia eu ia fazendo. Se alguém falasse assim, olha, Eric, eu fiz tal coisa e foi bom, eu ia. Tenta tal coisa, eu ia. Então eu sempre fui muito buscadora, sempre, porque eu não me conformava que eu ia morrer daquele jeito, né? Falei, bom, um raciocínio que eu tinha era o seguinte, eu tinha vontade de me matar? Tinha. Só que isso também é uma coisa que as pessoas taxam muito como outra frescura, só que assim, eu pensava, pô, eu tomo remédio para dormir porque eu não durmo à noite, aí de dia eu fico imprestável, então eu tenho que tomar outro remédio para ficar desperta. Aí o meu antidepressivo também mexe com a minha ansiedade, mas dependendo do ansiolítico, ele também deprime. Era uma beleza, sabe? Enfim, aquela fase de adaptação com remédio também é super complicada, eu não me adaptava muito bem, e a troca de remédio também é super frustrante. Érica, vamos Tomou tentar mais de de 20 novo. tipos, né? Eu lembro uma vez que eu abri o armário da cozinha de remédio e contando as tentativas, né? Porque você fica um período ali para ver como que você se adapta, ajusta a dose. Não, vamos trocar a fórmula, depois troca de psiquiatra e de novo. Tinha 25, mais de 25 tipos de caixinhas ali de remédio no meu armário. Eu olhava aquilo e falei assim, gente, olha, se o único momento do dia, que é quando eu tô dormindo, só nesse momento eu não tô sofrendo, eu quero dormir para sempre, né? É por isso que eu falo que as pessoas que têm depressão, elas querem se matar, porque, não dá mais, sabe? E as pessoas falam assim, mas é pecado. Eu falo, cara, e a vida que eu tô tendo é o quê? Você acha que eu tô assim porque eu quero? Não é uma escolha, sabe? Fui lá no mercado, olhei na prateleira, depressão, vamos levar. Vamos ver como é que é. Óbvio que não, né? E aí eu fazia eu tinha uma coisa assim na minha mente, né? Eu falei, bom, o japonês vive muito, né? Muito mesmo, tá. Tá, eu falei, beleza. Na época, o quê? Eu tava com 30, alguma coisa assim. Quase meus 30. Principalmente mulher, né? O Dichan tende a morrer primeiro, né? Sempre assim. Minha avó tá, acho que com 90, tá firme e forte, tá melhor que a gente. Pois é. Aí eu ficava pensando aqui, eu falei, beleza, então eu tenho uns 60 anos pela frente. E vai ser assim? Porque eu tinha também recebido um diagnóstico de um médico falando, olha, pelo histórico todo que você tem, etc. e tudo mais, eu acho que você vai ter que tomar remédio pro resto da sua vida. Bacana. Aí eu, massa, né? Eu falei, gente, aí outra, né? Vai piorando, por quê? A minha família tinha crença espírita, né? E eles falam o quê? Que se você se matar, é pior depois. Aí ficou fácil então, né? Porque eu tô aqui e não tá bom. Eu tomo remédio, não me adapto. Eu não posso morrer. E outra coisa também, eu não tinha coragem, né? Eu não tinha coragem por N motivos. Porque assim, vai que eu tento e eu não morro. Aí fica pior. E eu fico no meio termo. É igual aquela pessoa, pula do prédio para tentar se matar, aí vai lá e faz uma idiotice de pular do quarto andar, quinto andar. E não morre. E aí não fica morre. toda arrebentada, dando trabalho ainda depois. Exato, eu pensei nisso. Isso, eu não tenho coragem. Terceiro, e se realmente for verdade que depois é pior? Falei, legal, bacana. Falei, então eu vou fazer o quê, né? Aí numa dessas, eu lembro que a minha irmã me mostrou um vídeo do Pyong, justamente, né? Aliás, eu acho que boa parte da população do Brasil conhece hipnose por causa dele. Mostrou lá um vídeo de hipnose, ele fazendo aquelas coisas lá de entretenimento, lá, esquece o nome e tal. Eu olhei, lógico que no primeiro momento eu duvidei, né? Porque TV, eu falei, É teatral isso aí, né? Eu tinha certeza que era combinado. Só que daí, quando ele começou a fazer com o pessoal mais famoso, tipo Eliana, a Adriane Galisteu, eu falei, esse povo não vai Celso colocar Portiolli, né? o Celso Portiolli. Eu falei, eles não vão colocar o nome à toa por uma coisa que não existe, né? Aí eu comecei a desconfiar que talvez poderia ser verdade. Eis que, vendo os vídeos dele, no final ele falava assim, hipnose não serve só para isso. Hipnose também dá para você aplicar na clínica para tratar depressão, ansiedade em uma única sessão. Eu falei, não.
Não é possível. Eu duvidei muito disso. Pagando pra ver, literalmente. Literalmente, eu paguei pra ver. Porque daí, aquilo ficou, né, na minha cabeça. Eu falei, já tentei de tudo. Pra quem já foi em benzedeira, tomou remédio, fez terapia, trocou de psicólogo, foi em psiquiatra, foi em terapia holística, foi no não sei o quê, fez isso, fez aquilo, fiz de tudo. Eu falei, ou é isso ou não é. Tanto que eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, vai ser a minha última tentativa. Ponto. Eu comecei a pesquisar sobre hipnose. Eu cheguei a entrar em contato com alguns hipnoterapeutas, mas assim, os que falaram comigo, pelo menos eu não peguei aquela confiança, sabe assim, de ai, não sei. Eu falei, quer saber? Já não tenho mais nada a perder mesmo, né? Eu decidi fazer um treinamento de hipnoterapia. É porque você sempre foi assim, né? Antes de pensar em fazer alguma coisa, você quer entender como aquela coisa funciona. Né? Então, você fez o processo de hipnoterapia dentro da formação de hipnoterapia, não foi? Isso. Aí eu me matriculei na formação. Na época eu estava morando em Londrina, formação em São Paulo. Ok, fiz minhas malas, tal, fui. Uma formação de 8 dias, beleza. Cheguei lá, assim, né? Esperando que eu ia encontrar uma sala cheia de psicólogos e psiquiatras, só que não. Acho que tinha um na minha sala. Não sei. O resto era tudo pessoas assim, tinha engenheiro, tinha eu que era arquiteta, tinha dona de editora, tinha pessoal de marketing. Então, assim, eu falei, já não estava entendendo muito bem, né? E eu fui muito reticente, viu? E eu confesso que, assim, o que me fez falar, eu acho que eu confio nesse negócio que eu tô pagando, porque não é um curso barato mesmo. Todo mundo olha e fala, nossa, você vai pagar tudo isso numa coisa que nem existe, sabe? Você vai ser enganada, né? Eu falei, gente, ou é ou não é. A minha vida literalmente tá em jogo. Eu acho que eu fui uma das pessoas que te criticou nessa época, né? Você, A gente não tava junto, mas a gente conversava de vez em quando, né? Uhum. Eu acho que você falou que ia fazer um processo de hipnoterapia, uma formação, e falou o preço para mim. Eu falei, o quê? Eu lembro vagamente disso. Você vai pagar tudo isso para fazer um negócio de hipnose? Vão te enganar, vão te fazer comer uma cebola lá, achando que é uma maçã e etc. Na verdade, eu tive mais críticas do que apoio, né? Quando eu decidi fazer esse treinamento. Foi mais, acho que, o apoio da minha família mesmo, que minha mãe falou, vai, né? Ok. Chegando lá, o que me fez ter um pouco mais de confiança também é porque o instrutor, na época, né? Dr. Carlos Alberto, que eu gosto muito, aliás, médico, and neurocirurgião. Aí eu falei, tá. Autoridade lá na lua. Não podia ser mais que isso, né? Um médico, pronto, acabou. Neuro, eu falei, pronto, é aqui, né? E isso me deu muito, muito mais confiança, sabe? E eu fui, eu lembro que eu sentei num cantinho esse primeiro dia e tal. Conforme eu fui escutando a matéria, quando chega naquela parte da explicação da mente, de por que você tá do jeito que você tá, para que serve um sintoma. A depressão não é uma sacanagem da tua mente, né? Ela tá tentando te proteger por causa de X, Y, Z. Nossa, foi caindo ficha. Eu falei, meu Deus do céu. As coisas começaram a se encaixar. Não, eu falei, cara, eu comecei a pensar assim, se eu tivesse descoberto isso, sei lá, 10, 15 anos atrás, a minha vida teria sido totalmente diferente. Porque assim, olha que eu nem tinha passado pelo processo ainda. Mas só de você ter o conhecimento, aquilo já foi tão bom pra mim. Por isso que quando as pessoas falam assim, eu preciso passar por uma sessão de hipnoterapia para ter alguma melhora na minha vida, eu falo, cara, se você souber como a tua mente funciona, isso já melhora a sua vida muito, né? E foi o que aconteceu comigo. Para mim, se parasse ali, já estava muito bom, sabe? Porque finalmente eu tive uma perspectiva de que eu não era doente, que eu não precisava morrer daquele jeito. E que tinha uma causa. Que tinha uma causa, não era frescura da minha parte, sabe? Não era mimimi e tudo mais. E que tinha um porquê. Eu falei, agora faz sentido. Tudo faz sentido. Até que num dia, eles pedem para alguém da turma se voluntariar, alguém que está precisando, para fazer uma terapia para todos os alunos assistirem, para eles verem como é que faz na prática, né? Ok, levantei minha mão, vou agora, não sei o quê, tá. E vai ser filmado, vai ser exposto, então você não tem que ter nenhuma restrição, né? Você não pode ter nenhuma vergonha de falar nada. Eu falei, vou fazer o que for preciso. Passei pela sessão. Óbvio que a hora que liga a câmera e tá todo mundo te olhando, eu fiquei meio assim, ai meu Deus, né? Mas depois que você embarca... Para quem estava acostumado a fazer uma terapia numa sala com um psicólogo fechado, né, de forma individual, de repente expor a sua vida na frente de uma turma de mais de 20 pessoas deve ser uma coisa estranha. No começo, assim, eu fiquei bem desconfortável, né? Mas aí eu foquei no que eu precisava resolver e eu dei trabalho nessa terapia. Eu lembro que eu dei trabalho.
Porque o que acontece? As pessoas acham que você entra em hipnose, você perde a noção, né? Você perde a consciência. Não, você fica consciente o tempo inteiro. E quando a gente chegou justamente naquela questão do bullying que eu tinha passado quando eu era pequena, inclusive, eu carregava uma raiva, um rancor, um ódio daquela menina que fez aquilo comigo por mais de 20 anos da minha vida. Porque assim, quanto mais eu ia fazendo as outras terapias, mais eu ia tomando consciência que aquilo tinha me feito mal. Porque às vezes você tá com aquele problema, e eu lembro uma vez que uma terapeuta falou assim pra mim: nossa, olha o impacto que isso teve na sua vida. Aí eu falei: nossa, olha o impacto que isso teve na minha vida. Aí parece que foi crescendo, sabe? Sugestão aceita. Parece que foi crescendo, parece que eu fui me tornando consciente do quanto aquilo era pesado pra mim, mas eu não tinha ferramenta pra resolver. Porque qual que era o detalhe? Pra mim, tá? Na terapia tradicional. Érica, você tem que perdoar. Eu sei. Érica, já passou. Você tem que deixar pra trás. Eu sei também. Mas cadê o botão que aperta, que faz isso? Porque só eu sei, eu não conseguia fazer. E essa era a minha grande frustração. E aí, o grande diferencial quando eu fui fazer a sessão de hipnoterapia é porque você está emocionalmente envolvido naquilo ali. E ele falou assim pra mim: agora eu quero que você se coloque no lugar dessa menina. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas nunca, assim, foi uma quebra de padrão gigantesca pra mim, porque eu só pensava no meu lado. Olha o que ela fez comigo. Só que depois de tudo que você aprende lá no curso, pra você ser assim, você passou por alguma coisa, né? Então, pra ela ter feito aquilo comigo, ela deve ter passado alguma coisa também. Porque a menina era o capeta, viu? Sério. O ser humano não nasce ruim, né? Quando você vê uma criança pequenininha batendo numa outra, você já pode começar a querer entender que aquilo veio de algum lugar. Eu lembro uma vez que eu fui numa churrascaria com o pessoal do banco numa confraternização e a gente estava saindo assim para pagar a conta e tinha uma casinha pequenininha no canto com uma piscina de bolinha, bem pequenininha mesmo, metade dessa mesa aqui assim. Aí nisso tinha um menininho lá dentro, aí entrou um outro menininho, eles estavam brincando lá nessas bolinhas, e de repente chega um outro menininho um pouquinho menor. No que chega aquele menininho, aquele rapazinho que estava do lado de dentro falou: sai daqui, agora. Eu não entendi o que estava acontecendo e o menininho tentou entrar. No que ele tentou entrar, o menininho que estava do lado de dentro, ele chutou ele, empurrou ele com o pé para fora da casinha. Ele falou: aqui é o clube dos populares, você não é popular, sai daqui agora. Eu falei: caramba! Quem foi o bendito pai que criou esse demôniozinho tão pequenininho desse jeito? Um menininho prepotente e arrogante que devia ter, sei lá, 5, 6 anos de idade, tratando um menininho que ele tinha acabado de conhecer daquela forma. Uhum. Aí você já entende, né? Como é que é o pai, como é que é a mãe, onde foi que ele aprendeu a ser daquele jeito. Só que eu acho que todo mundo tem um pouco de noção disso, mas profundidade de como acontece, a maioria das pessoas não tem, né? Que é o que eu não tinha. Então, quando ele falou: olha, no 3, eu quero que você se coloque no lugar dela. 1, 2, 3, você é ela agora. Aí, tipo, imagina que você tá olhando pra Érica agora na sua frente. Eu falei: gente, eu nunca pensei nisso. Como assim, né? E aí, o tal do perdão, né? Tanto que as pessoas acham que na hora da hipnoterapia vai aparecer uma coisa: nossa, nunca pensei nisso, meu Deus. Mas não. Na minha sessão apareceu tudo que eu passei na minha infância, né? Tudo que ela fazia comigo, etc. Questões com os meus pais também apareceram, enfim. E aí, na hora que ele me colocou na frente dela e falou: agora, se você quiser melhorar, você vai ter que perdoar ela. Eu resisti. Porque eu ainda tinha aquela crença de que perdão é um favor que você está fazendo para outra pessoa. Tipo assim, ela não merece isso, sabe? Na verdade, eu falei assim: eu quero que ela morra. Eu falava, né? Ela não merece isso de mim. Só que depois que você entende que ele falou: Érica, essa pessoa já é uma mulher, né? Tá vivendo a vida dela, às vezes nem lembra que você existe. Provável. Né? E você tá aqui, carregando ela nas suas costas, sabe? Solta ela, para com isso, né? O que ela não deve ter passado para ela descontar tudo aquilo em você, enfim. Aí eu consegui o tal do perdão, que não é um favor. Eu não preciso aceitar, não preciso gostar do que ela tá fazendo comigo. Eu só entendi que ela aprendeu aquilo em algum lugar e eu não vou mais ficar carregando esse monte de lixo em cima de mim. Pronto, acabou. Fim. Você entendeu que o perdão, no final das contas, não era para ela. É. O perdão era para você em relação a ela. Era para você libertar aquele peso que por tanto tempo você carregou, te prejudicando, te adoecendo em relação àquela guria que tocou a vida dela sem problema algum, sem entender e sem lembrar daquilo que ela tinha feito. Sim, e quando você fala de que o perdão é pra gente,
era, inclusive, literal no meu caso, porque conforme eu fui crescendo e fui tomando consciência do quanto aquilo tinha me impactado, eu comecei a me culpar. Eu falava assim, Érica, você é idiota, por que você não contou pra sua mãe? Por que não teve um dia que você não chamou teu pai lá? Por que você não falou pra professora? Aí aquilo começou a me martirizar. Tipo assim, meu, você é burra, você é idiota. Olha só como é que tá a sua vida agora por causa daquela merda que aconteceu. Então, eu me culpava muito, sabe? Mesmo. Então, esse auto-perdão também foi muito importante. Porque quando eu falei isso pra ele na sessão, ele falou, agora eu quero que você imagine a Érica de 5 aninhos na sua frente. Ela tem condição de fazer diferente? Ela sabia que dava pra contar pra mãe dela? Ela sabia, então por que você tá fazendo isso, sabe? Aquilo me quebrou, assim. Eu vi o quanto eu tava sendo cruel comigo mesma, né? E foi o que me ajudou. Então eu falo assim, cara, depois daquele dia, obviamente que não foi abra os olhos e sua vida tá completamente transformada, né? É um processo. Mas conforme os dias foram passando, eu fui sentindo mais alívio, mais leveza, mais tranquila, né? Até que depois eu acredito muito, né? Que eu fui virando finalmente um adulto funcional depois disso. Em relação a essa culpa que você falou, terapeuticamente, é interessante entender o que ela gera na vida de uma pessoa, né? Nossa. Porque uma pessoa que se sente culpada é como se ela tivesse feito algo de ruim. E além de ter passado tudo que você passou na mão daquela menina, você ainda trouxe culpa de ter pensado que podia ter feito de uma forma diferente. E é interessante o negócio da culpa, porque ela te gera uma sensação de impotência, de desvalorização. Né? Uma pessoa culpada não se sente valorizada, uma pessoa culpada não se sente merecedora. Mais uma vez, reforçando que a mente não tem compartimentos, você joga essa falta de merecimento dentro Pra de uma tudo. caixinha única. Então você não se sente merecedora dentro do teu relacionamento. Aí a gente pode até entender por que você teve relacionamentos tão ruins. Aí você começa a puxar profissionalmente, por mais que você tenha se destacado, você nunca chegou da forma como você gostaria, do jeito que você gostaria também, não é verdade? Sim, sim. E em relação à tua família também, né? Que hoje, óbvio, a tua relação é muito diferente, muito melhor do que foi naquela época. Apesar de vocês nunca terem tido tantos problemas, como você já comentou comigo, você não tinha essa liberdade, né, que você tem de conversar com seus pais sobre tudo, em relação às coisas que você viveu, com tranquilidade. Então, esse negócio da culpa ele é muito mais amplo. Né? Nossa, então, para quem demais. está assistindo a gente agora ou está ouvindo a gente em alguma plataforma, você que carrega uma culpa por algo que você viveu, é importante entender que essa culpa pode estar atrapalhando você em todas as áreas da sua vida sem que você entenda. Você pode estar passando por um problema financeiro, você pode estar passando por um problema dentro do teu relacionamento, dentro da tua família, simplesmente porque algo aconteceu contigo e o fato de você justificar acreditando que tinha uma forma diferente de lidar com aquilo e na verdade você não tinha, porque você só fez aquilo que você sabia com as ferramentas que você tinha. Sim. É muito parecido, por exemplo, quando a pessoa sofre algum tipo de abuso, né? Ela se culpa. O que eu fiz para isso acontecer? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu poderia ter feito isso? Será que e se eu tivesse? E se eu tivesse? Gente, isso mata a pessoa, sabe? Culpa realmente é muito pesado. Eu atendi uma mulher que ela foi estuprada há uns 10 anos atrás. E ela tinha uma sensação de culpa. Ela estava na casa do namorado, aí ela estava voltando à noite, desceu, acho que num ponto de ônibus próximo da casa dela e estava caminhando, que era muito perto da casa dela. Quando, de repente, um cara deu uma chave de braço nela, joga ela dentro de um terreno baldio, bate nela e estupra ela ali. Né? Foi muito pesado isso que ela me disse, porque ela me disse detalhes de como aconteceu e etc. E ela carregou muita culpa. E ela ficou naquela, será que se eu tivesse pego um táxi, será que se eu tivesse ido acompanhada por alguém, aquilo não teria acontecido? Se eu tivesse voltado mais cedo, se eu tivesse voltado mais tarde, o que podia ter sido diferente? Né? Carregando culpa. Será que era a roupa que eu tava? Pô, tinha acabado de encontrar um namorado, então provavelmente ela deve ter se vestido de uma forma que fosse legal, agradável para ele. Naquele momento ela já fica, será que é porque eu tava de vestido? Será que é porque eu tava disso, daquilo? Aí começa a entrar, né, naquele tema polêmico das roupas que as mulheres vestem. Né? Se vai atrair um homem, não tem absolutamente nada a ver. Né? Ela, por acaso, aconteceu da forma como tinha que acontecer, do jeito que tinha que acontecer, com a pessoa que tinha que acontecer. Isso é bem pesado, mas essa viagem que você vai falando que a cabeça vai indo, né? E será? A minha pira chegou num ponto, sabe do quê? De eu começar a questionar assim, será? Porque eu sofri bullying em todos os colégios que eu passei, né? E ele só foi mudando de aspecto, mas sempre era alguma chacota comigo. E eu lembro que no último colégio que eu passei, lá depois, já
pré-adolescente, assim, era porque eu era japonesa, né? Ah, japonesa, abre o olho, não sei o quê, tiriri, tará. Aí eu comecei a pensar assim, gente, será que se eu não fosse japonesa, isso não aconteceria comigo? Se eu fosse loirinha do olho azul, isso não teria acontecido comigo? Aí eu comecei a voltar mais ainda. Será? Então, quando eu entrei na primeira série, porque japonesa é mais quietinha, aí todo mundo quer mais assim, sabe? Porque bulinador sabe com quem pode bulinar, né? Ah, vamos naquele? Será que se eu não... Aí eu comecei a ficar com raiva de ser japonesa, inclusive. Mas isso você trouxe muito tempo da tua vida, né? Muito. Essa aversão à tua... Sim, né, porque eu começava a achar que era culpa, físicas. era disso, entendeu? Se eu não fosse assim, as pessoas não iam tirar sarro de mim. Tanto que eu falo assim, eu queria ter cara de nada, sabe? Assim, nada é o quê? Tipo, por exemplo, olha pra você. Dá pra saber que descendência você tem? Não, não dá, entende? Só que asiático, assim, tem algumas raças específicas que é muito marcado, né? E as pessoas tiram sarro. Só que na época do colégio é por qualquer coisa. Se você é gordinho, você é rolha de poço. Se você tem um narizão, porque você tem um narizão. Se você é magro, porque você é uma vassoura. E não sei o quê, não. Só que a gente só olha para nossa dor, né? Você não tá percebendo que todo mundo da sala também tá passando por isso. E aí eu comecei a implicar com isso. Então, assim, eu falo que cada um entra numa pira, a minha pira começou a ser essa, né? E aí é complicado, porque assim, você olha no espelho todo dia, você vê aquela imagem todo dia, você fala, vou fazer o quê agora, né? Ainda bem que eu resolvi isso, porque senão ia ser bem complicado também. As pessoas tendem muitas vezes a criticar aquilo que elas consideram diferente dos próprios padrões, né? Porque não existem padrões. O pessoal começa a estipular padrões que a sociedade impõe hoje em dia. Mas se você parar para analisar, são os padrões daquela pessoa, das coisas que ela traz da família, né? Então, por exemplo, eu sou descendente de italiano e eu percebo que eu trago alguns padrões, né? Por exemplo, uma coisa que eu estou o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro querendo mudar, é em relação a preconceitos que eu trago sobre pessoas, nacionalidades e etc. E eu percebo que isso veio muito marcante, né, dos meus avós. Às vezes as minhas avós soltam alguns comentários meio preconceituosos em relação a algumas pessoas. Aí dentro dessas características que eu acabei trazendo, eu percebo que é muito interessante porque os italianos, quando vieram para o Brasil, sofreram algum tipo de preconceito, trabalharam em fazendas, etc, etc. Então a gente traz um preconceito velado sem entender que a gente tem esse preconceito. Uhum. Então às vezes você está vendo alguém na rua, a pessoa está vindo às vezes um pouco mal vestida, você atravessa a rua com medo de ser um possível assaltante. Sim. Então, quando criança, todo mundo... clarinho, ou isso, aquilo, e de repente você vê um japonesinho, ele é diferente de todo mundo. Então, japonês, olho pequeno, e começa aquelas piadinhas todas que a gente está acostumado a ouvir, né? Tem que matar o japonês para passar no vestibular, né? Quando eu fui fazer vestibular, tinha um monte de gente com camiseta assim, eu não tenho medo de japonês. Eu falei, que negócio é esse, sabe? Mas enfim. Mas você fala o negócio do preconceito velado, né? Do inverso, né? Na verdade, preconceito inverso, mas a minha família também. Na época das minhas avós, por exemplo, elas não gostavam muito que os meus tios se casassem ou se relacionassem com brasileiros. Então, vem dos dois lados, né? Eu acho que as etnias, elas são assim, não sei. E aí eu lembro também que as minhas avós, elas tratavam diferente os meus amigos descendentes e os meus amigos brasileiros. Então, eu acho que vem dos dois lados, sabe? Só que quando é com você, você não olha para os outros, né? Uhum. Mas tem essa questão, sim. Legal. Aí você fez o processo de hipnoterapia na formação, teve acesso a todas essas informações, a todo esse conhecimento que até então você não tinha noção, que falou que até ali você já podia ter terminado sem concluir a formação, só por entender que você não tinha culpa de nada, que tudo aquilo aconteceu pelo fato de você ter vivenciado aquelas coisas, ou seja, foi enchendo um copinho até que transbordou e teve a depressão. E dentro da hipnoterapia você virou essa chave. Como é que foi pós-hipnoterapia para você? Pós-hipnoterapia. Bom, pós-hipnoterapia foi um processo, como eu disse para você, não é do dia para a noite que foi comigo, né? Foi cada dia, eu fui me sentindo um pouquinho melhor, menos com aquele peso, enfim. É o famoso hipnoterapia não é miojo, né? Não é miojo, não é mágica, não é milagre. Não vira pônei também. E aí, o que aconteceu foi que, como eu já estava descontente com a minha profissão, não exatamente com a minha profissão, mas acho que o cenário que eu estava no escritório que eu estava trabalhando, o clima já não estava muito bom, enfim... eu acho que eu acabei assim, falando, eu acho que não é mais isso que eu quero fazer, mas será que eu vou voltar então
Será que eu vou fazer um negócio só meu? Será que eu vou trabalhar com outra pessoa? Eu tava naquela. Nisso, como você se forma, independente de você querer ou não exercer, você tem um certificado, você tá apto a atender se você quiser, né? Enfim, eu comecei a fazer alguns atendimentos assim, vamos ver qual é que é. Despretensiosamente. Super despretensiosa, tanto que eu fui bem sem noção, assim mesmo, sabe? Do tipo, vai dar certo, sabe? Tem aluno que sai super receoso, assim, ai meu Deus. Eu falei, não, eu saí, vai dar certo, que legal e tal. Comecei a atender as pessoas e deu super certo, porque todos os casos que eu atendi de primeira, uma sessão, tanto que eu falo, o primeiro caso que eu peguei foi bucha. Porque a mulher tinha fibromialgia, pressão alta, depressão, ansiedade, insônia, tomava um monte de remédio. Eu fiz uma sessão nela. E ela tá bem. Aí eu falei, nossa, esse negócio funciona mesmo, né? Que legal. Uma mulher que foi, de certa forma, desiludida pela medicina tradicional, porque a fibromialgia é um problema que não tem um diagnóstico, né? Não Porque tem a exatamente pessoa uma começa- explicação, né? De A por pessoa que começa com algumas dores musculares, vai no médico, procura o médico tal, procura o médico tal, procura o médico tal, toma um remedinho aqui, esse aqui, aquele ali, e você percebe que o desconforto não vai embora, a pessoa continua sentindo dores musculares no corpo inteiro. Aí ela Sim. vai no psiquiatra, aí o psiquiatra vai dizer, você tem fibromialgia, que é uma dor emocional, né? É totalmente emocional, pelo que a gente vê, pelo menos, Ou né? melhor, é uma dor física de causa emocional. Sim. E aí, no caso dela também, por conta disso tudo, ela acabou tendo que se afastar do trabalho. Só que ela tinha casa para bancar. E aí, tá vendo como o buraco vai mais embaixo? Por isso que eu falei que o primeiro caso que eu peguei foi bucha, né? E aí eu fiz uma sessão nela, ela ficou super bem, me agradeceu um monte. Eu falei, nossa, o negócio funciona. Eu comecei a ficar empolgada com isso. Comecei a atender mais um. E aí eu falei, bom, eu tô me sentindo bem com isso que eu tô fazendo, eu tô achando super interessante, eu gosto de entender como a mente funciona, eu sempre gostei, né? E eu comecei a me aprofundar cada vez mais, estudar mais, fazer mais cursos, atender cada vez mais. Quando eu vi, eu já tinha transicionado. E eis que fui fazendo só isso 100% do meu tempo, fui me desenvolvendo cada vez mais. Depois de acho que 1 ano e meio, mais ou menos, de estar fazendo só isso, eu recebi um convite para dar aula numa instituição de hipnoterapia. Fiquei lá até pouco tempo atrás. Então, assim, foi acontecendo, né? Tudo isso. Hoje algumas pessoas vêm perguntar para mim no Instagram, Bruno, como é que faz para se tornar um hipnoterapeuta, né? Por onde eu começo? E a primeira coisa que eu digo para essas pessoas é comece tratando você. Comece passando por um processo, porque qual o motivo de você querer se tornar hipnoterapeuta? Se a pessoa diz, eu tenho um sonho de ajudar as pessoas, o meu propósito é transformar vidas por aí afora. Aí você já começa a entender que, de repente, existe uma demanda emocional. É muito comum uma pessoa que traz esse padrão e esse comportamento de o tempo inteiro querer ajudar as outras pessoas, na hora que você atende ela num processo terapêutico, você entende que ela traz uma demanda emocional associada a uma culpa também, né? É o famoso todo excesso esconde uma falta. Por que eu preciso tanto ajudar as pessoas? Sim. Não é querer ser egoísta, foda-se as outras pessoas. Não, mas por que eu tenho a necessidade de ajudar as outras pessoas? O que eu estou querendo compensar? Eu passei por um treinamento recente e teve uma situação bem interessante de um rapaz lá que comentou que ele tinha problemas financeiros. Não é que ele devia dinheiro, mas ele não conseguia guardar dinheiro. Ele vivia sempre ali no limite. Então ele tinha dinheiro, ele gastava. Ele tinha dinheiro, ele gastava. E era interessante que até o dinheiro em espécie ele não conseguia reter na mão dele. Ele não tinha dinheiro na carteira. Por exemplo, quando ele viajou de um outro estado aqui para São Paulo para fazer o treinamento, a filha dele foi levá-lo até o aeroporto e no aeroporto ele chegou e tirou todo o dinheiro que ele tinha na carteira e deu na mão dela, sem se lembrar que no treinamento teria uma dinâmica que a gente precisava levar o dinheiro, que era uma dinâmica para entender qual que é a nossa emoção associada ao dinheiro. E nessa dinâmica ele não tinha dinheiro, para começar. Por quê? Porque ele deu todo o dinheiro dele para a filha dele. E nessa dinâmica do dinheiro, que foi muito interessante, ele começou a ter uns insights, né? Porque teve um momento que a gente pegava o dinheiro, dava para uma pessoa e observava o que eu sinto quando eu passo meu dinheiro para frente, quando eu dou meu dinheiro para uma outra pessoa. Aí teve uma outra parte dessa dinâmica, que era você pegar o dinheiro da outra pessoa para você. Como é que você se sente? Aí tem uma outra parte que era você realmente tomar o dinheiro. A pessoa está ali distraída, opa, peguei o dinheiro para mim, guardei. Como é que você se sente? E no final dessa dinâmica, cada um deu suas conclusões, como se sentia em relação a cada parte dela. E ele comentou que ele se sentiu muito mal e teve um insight entendendo que ele nunca tem dinheiro. Aí foram perceber ali, teve uma parte
né, que teve uma dinâmica sistêmica com ele. E ela falou assim, a Bianca, que até vai vir no nosso podcast. A Bianca comentou com ele assim, o que aconteceu lá atrás contigo? Que você hoje se sente culpado e fica o tempo todo querendo compensar, passando, entregando, dando o seu dinheiro para as outras pessoas. Aí ele trouxe. Ele tem 50 anos. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai alcoolizado atropelou um pai e um garotinho na rua, caminhando. E os dois morreram. Aí, a partir daquele momento, teve todo aquele processo, né? Aquela situação toda judicial, a família entrou com ação contra a família dele, contra o pai dele, e ele falou que ele lembra que quando ele era pequenininho, eles tinham um medo o tempo inteiro de perder a casa, vão perder a casa, não vão, porque eles não tinham bens e tinha que vender a casa para pagar, e um rolo danado. Então, aquele homem de 50 anos estava querendo compensar de alguma forma aquilo que aconteceu com o pai dele quando ele tinha 7 anos de idade. Então, a nossa mente o tempo inteiro tenta equilibrar as coisas, né? Me perguntaram numa caixinha hoje em relação a algo do tipo, né? Por que às vezes é tão difícil a nossa mente trabalhar a nosso favor? Por que parece que a nossa mente trabalha contra a gente o tempo todo? Eu falei, a nossa mente não trabalha contra a gente. Pelo contrário, a nossa mente ela trabalha ao nosso favor dentro de padrões de uma mente emocional que não pensa. Porque ela está o tempo inteiro tentando equilibrar tudo aquilo que viveu. Só que para a gente, racionalmente, não faz sentido. Uhum. Sim. Do mesmo jeito, a depressão que eu tinha. Não era racional, né? Uhum. Da mesma forma como você se sentia desvalorizada, impotente, não conseguia lidar com algumas situações no seu dia a dia, na sua vida, relacionamentos, etc. E etc, sim. Uhum. E como é que foi para você depois que você entrou nesse meio de desenvolvimento, assim? Porque eu lembro que quando você começou com os 2 pés no peito e foi com toda a intensidade, um curso atrás do outro, e vai para Belo Horizonte, vai para São Paulo, e para isso e para aquilo. Como é que foi? Quando eu encontrei essa galera, né, da mentalidade, eu falo assim, nossa, eu achei minha tribo, sabe? Eu me senti assim. Por quê? Porque desde sempre, eu sempre gostei de autoconhecimento, mas eu não sabia que tinha esse nome. Eu não conseguia ligar as coisas, né? Tanto que quando eu estava no 2º ano de arquitetura, eu cogitei desistir para fazer psicologia. Porque eu sempre gostei de entender por que a gente faz o que a gente faz. Desde novinha eu fazia, sabe, aqueles testes de personalidade. Eu adorava fazer essas coisas, né? Para entender como que eu sou. E aí, quando eu entrei nesse meio, eu comecei a entender tudo sobre isso, sabe? Hipnose, PNL e todas essas ferramentas e todo mundo falando a mesma língua, sabe? E, nossa, eu não sou um ET, então, né? E a gente fala dos sintomas de uma forma mais natural, então você não é doente, né? Então, causas emocionais e tudo isso. Então, por isso que me empolgou muito. E aí eu fui com tudo mesmo, fui estudar tudo. E eu acredito, assim, claro, né? Não sei se vai acontecer de novo o que aconteceu naquela época. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas, assim, a área que a gente está agora, a área da mentalidade, ainda me interessa muito. Hoje, eu não me vejo fora da área. Não necessariamente na atuação que a gente tem, mas a área da mentalidade ainda me interessa bastante. Dá para dizer que depois que a gente é picado por esse bichinho do autoconhecimento, não tem mais volta. Não dá para desver, né? Não Tanto dá. que, assim, hoje, eu falo que eu tenho uma felicidade, né? Vamos dizer assim, de estar num relacionamento com uma pessoa que fala a mesma língua que eu nesse sentido de mentalidade, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando, cara, vai que a gente termina e eu conheço outra pessoa que é totalmente crua nisso. Não vai dar, cara, não vai dar. Haja paciência daí, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter um conflito, aí você vai tentar falar pra pessoa, poxa, mas você nunca olhou pra isso, né? Relação com teu pai, com a tua mãe. Não tem problema nenhum. Não, eu tô bem, quem tem problema é você. Eu falei, já não Sou ia muito dar. bem resolvido em relação aos meus pais. Tá, mas faz 2 anos que você não fala com eles. É um pouco assim. Eu só não falo mais com a minha mãe, mas tá tudo bem. Mais ou menos assim, não ia dar. Não ia dar mesmo, sabe? Até a roda de amigos, os assuntos, assim, hoje eu não consigo mais sentar numa mesa com pessoas que fica só falando, você viu a roupa daquela menina? Não, porque você viu que fulano traiu fulano. Eu não consigo, sabe? Não dá mais. Igual quando a gente se conheceu, né? Eu só falava do quê? De crossfit. Nossa, eu falava assim, falei, Bruno, você só sabe falar do teu treino, quantos quilos você levantou hoje. Não era assim. Eu não falava de peso, assim. não era marombeiro de crossfit. Você falou assim, hoje teve não sei o que lá no crossfit. Eu falei, você só sabe falar disso, sabe? Ficava pensando nisso, assim. Eu era bem raso quando a gente se conheceu, né? E tanto que eu já te falei isso lá atrás, né? Porque eu lembro que, assim, lembra que a gente ia assistir muito filme. A gente sempre gostou muito de cinema.
E eu gosto de discutir o filme depois. Aí eu perguntava assim, aí, o que você achou? Aí você falava assim, legal. Aí eu, mas só? Não tem mais nada? Sabe? Era bem isso. E é interessante porque a gente vê hoje alguns casais que entraram... Quer dizer, alguns casais não, deixa eu detalhar melhor. Algumas pessoas que entraram neste meio de desenvolvimento pessoal, no qual apenas uma dessas pessoas, né, ou seja, um dos parceiros neste casal, resolveu se conhecer, resolveu buscar se entender e, por consequência, se resolver. Aí o que acontece? Conflito. Sempre. Conflito. Porque quantos casais a gente já não viu ou ouviu dizer que se separaram porque ela ou ele, eu comecei a me conhecer, comecei a me desenvolver e de repente eu comecei a perceber os meus problemas e fui atrás de solucionar. Só que o meu companheiro não. E eu falava, tá, mas você já parou para avaliar que talvez isso venha lá da sua infância, de tudo aquilo que você... Não, para mim tá tudo bem, aquilo tá muito bem resolvido. Tá, mas eu acho que seria interessante que talvez você olhasse, não tem nada a ver, não faz sentido, se você quiser fazer isso da tua vida, você faz, mas eu tô muito bem resolvido em relação a tudo isso. Aí a pessoa se torna muito cética, não olha e as pessoas começam a divergir dentro disso, né? É o famoso jogo dos elásticos que eu sempre digo. O jogo dos elásticos é muito interessante, né? Vou até exemplificar. Eu sou muito didático. O jogo dos elásticos. Imagina que tem um casal e cada um segura numa ponta de um elástico. A partir do momento que uma pessoa começa a se desenvolver, a buscar se conhecer, é como se essa pessoa começasse a subir em relação a esse elástico. E a outra pessoa está aqui embaixo segurando. Aí esse elástico vai sendo tensionado. A partir do momento que esse elástico está bem tensionado, tem uma tendência a acontecer alguma coisa. Ou essa pessoa aqui de baixo vai acompanhar a pessoa de cima do elástico por uma questão de tensão, e é literal, né? É literal. Ou essa pessoa de cima vai voltar para baixo, o que eu acho pouco provável que aconteça. Eu vou filosofar agora de novo, porque hoje eu estou gastando, como diria Albert Einstein, uma mente após se expandir nunca mais retoma o estado original. Uau! Aí você vê, porque olha a diferença da pessoa, gente. Gastei, né? Você melhorou muito. Gastei, né? Sério. Até engrossei a voz para falar essa hora. Aí, o que acontece? Essa pessoa não vai voltar para lá. Ela não vai voltar para onde ela veio. Aí, o que vai acontecer? Esse elástico vai se tensionar tanto a ponto de arrebentar. Aí, os casais se separam. Casais, amigos, parentes, isso acontece muito. E assim, realmente, se você tivesse permanecido do jeito que você era e eu estivesse no caminho que eu tô hoje, é uma das certezas que eu tenho, que nós não estaríamos juntos. Ia ser inviável, porque a gente não tá falando de vocês têm que ser iguais. Não, não é isso. Mas é a mentalidade, é a questão do crescimento, de querer melhorar como pessoa, de evoluir, sabe? É isso, né? Não é, eu gosto de vôlei, você gosta de futebol, não gosto mais de você. Não é assim, né? Seria inviável. Tanto que eu falo, cara, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, lá atrás, antes de encontrar qualquer pessoa para se relacionar, eu já ia fazer uma entrevista, entendeu? Você conheceu a pessoa numa rede social, aí você sai para se encontrar com ela, acha legal, bacana, aí depois você manda para ela um Google Forms. Isso. Com várias questões. Como é a relação com seu pai? Você já saiu de casa, aliás, né? Uma pergunta super importante. 35 Nossa, anos. Gente, você mora com quem? Eu moro com os meus pais. Então tá bom. Legal, bacana. Aí entra naquele mérito do rapazinho do Instagram que você viu ontem, né? Aí a pessoa manda mensagem, ei, vamos sair? Então, tô meio corrido. É bem isso. Tá complicado essa semana, mas semana que vem a gente conversa. Já seria bem mais fácil. Legal. Para você que já está nesse meio de desenvolvimento pessoal há um certo tempo, né? Não só da hipnoterapia, mas antes da hipnoterapia, buscando resolver aí os seus problemas físicos e emocionais através de TCC, com psicólogo, etc. O que você pode deixar hoje de mensagem para quem hoje não está feliz, para quem hoje não está bem resolvido em alguma área da vida? Eu diria o seguinte: ou você busca alguma coisa que faça sentido para você, para te ajudar, ou não é você ficar parado que as coisas vão mudar sozinhas. É aquela velha pergunta que a gente sempre faz para os nossos clientes, né? Você quer mudança ou você quer mudar? Porque são duas coisas bem diferentes. Contextualize. Por exemplo, eu odeio meu emprego, tô triste no meu relacionamento, não gosto do meu peso, tá tudo uma bosta horrível. Quero que mude, né? Eu gostaria que fosse diferente, então não tô feliz. Mas para que isso tudo mude, eu preciso mudar. Só que essa mudança não é fácil de fazer. E nem de fora para dentro, né? E é muito, muito só dentro mesmo, porque o resto é tudo um reflexo.
Então, busca qualquer tipo de terapia que faz sentido para você. Tanto que eu vivo falando, não é porque a gente é hipnoterapeuta que eu vou falar, só hipnoterapeuta presta, que não sei o que. Eu acho isso ridículo, sabe? Eu acho que todas as terapias, em algum nível, ajudam as pessoas e você tem que buscar aquela que você mais se identifica. Por que a hipnoterapia me ajudou? Porque eu me identifiquei com ela. Ela falou a minha língua. Porque, por exemplo, vai falar para um ateu que ele vai se tratar na igreja. Não fala a língua dele, não vai adiantar. Agora, uma pessoa que é super crente, beleza, pode ser que ajude muito. Então, busca alguma coisa que fala a tua língua, mas busca. Porque se você ficar esperando as coisas acontecerem, normalmente, quando você espera, não é legal. Aí vai ter que chegar num ponto em que você não tem escolha. Então, é isso que eu diria. Faça alguma coisa. Muito bom, muito bom. Falei hoje com Érica Yumi. Meu amor, foi um prazer ter você aqui no nosso primeiro episódio de podcast. Muito obrigada. Para você que está assistindo a gente no YouTube agora, aproveita e deixa o seu like. Se inscreve no canal também para que você acompanhe todos os vídeos, porque semanalmente a gente vai disponibilizar vários vídeos com várias pessoas diferentes de várias áreas para te ajudar a se entender, a se conhecer e quem sabe te trazer uma reflexão que te torne uma pessoa um pouquinho melhor também. E para você que está ouvindo a gente em alguma outra plataforma, seja muito bem-vindo. Eu espero que você nos acompanhe até o próximo episódio.